Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, aqui do canal Madô, juntos mais uma vez para esse momento em que entrelaçamos nossas almas para buscarmos um pouquinho de entendimento e de refazimento. Que nós possamos, nesse instante, nos envolvermos com as vibrações amorosas e doces daqueles que nos querem bem, dos benfeitores amados, desejam nossa paz, nosso bem-estar, nossa alegria. Então nós vamos orar para que possamos entrar no clima desse momento. Senhor Jesus, amantíssimo amigo, agradecemos-te a oportunidade que nos concedes nesse instante. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o nosso aprendizado. Que a tua bondade nos permita, Senhor, assimilar em profundidade os ensinamentos que iremos observar esta noite. Que todos nós, indistintamente, possamos absorver, nos envolvermos com o sentido profundo da mensagem aqui apresentada pelo Emmanuel para a nossa instrução, para a nossa modificação. Obrigado, Senhor, e te pedimos que fique conosco nesse instante onde os desafios para a humanidade encontram-se bastante intensos e nós precisamos sempre guardar a nossa paz, a nossa harmonia. Muito obrigado, mestre querido. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro Rumo Certo, né? Essa edição aqui do Emmanuel, né? Editado pela Federação Espírita Brasileira, a quem temos profundo respeito pelo trabalho, pelo direcionamento do Espiritismo, não apenas no Brasil, mas também do mundo todo. Que nós possamos agradecer à Casa de Ismael pela luz que esparge sobre o movimento espírita brasileiro. Então nós vamos aqui estudar hoje o capítulo 11, Acusação Indébita. Porque o tema é acusação indébita, né? E como é que nós devemos nos comportar quando isso acontece? Porque existem acusações que não são indébitas, né? Embora nós devesse fazê-las, né? Mas ele está especificamente falando aqui da acusação indébita, aquela que não tem sentido de ser. No capítulo da censura, comumente chega em nossa vida, em momento de perplexidade, diante do qual muitos companheiros se mostram ameaçados pelo desânimo. Então a acusação, né, indébita, ela chega sim, na vida de todo mundo. Todo mundo vai ter em algum momento alguma coisa em que a pessoa será acusada indevidamente, ou seja, não foi o que a pessoa quis dizer, não é aquilo que está sendo feito, e a visão de quem está observando está equivocada. Não se trata da ocasião em que somos induzidos a reprovar os outros e nem mesmo daquela em que somos repreendidos em razão de nossas quedas. Porque essas duas têm um direcionador muito característico de cada uma, né? A gente pode ser induzido a entender uma coisa que não é e reprovar os outros, né? Ou os outros também nos repreenderem. Porém, nesse sentido, em razão de nossas quedas. Então, essa é uma acusação justa, né? Não é indébita. Embora quem faça tem que lembrar bem que tem uma existência para viver e nenhum de nós está isento de erros, né, de enganos, os mais diversos possíveis. Então não devíamos repreender ninguém nem acusar ninguém. Por isso até Jesus recomendou: não julgueis, que você será julgado com a mesma medida que julgar os outros. Ou seja, a consciência, quando nós errarmos,
depois de termos sido rigorosos com os erros dos outros, também será rigorosa conosco, trazendo-nos muitos pesares. E muitas vezes até o processo depressivo nasce da autoacusação, da acusação de quem, sendo muito clarividente sempre com as imperfeições dos outros, acaba se esquecendo de observar a si próprio. Então nós, quando essa acusação ela é devida, né, ela é correta, o Emmanuel não está falando desse tipo de acusação. Reportamo-nos, né, diz ele, à hora em que nos vemos acusados por falta que não perpetramos e por intenções que não nos afloram à mente. Ou seja, você fez isso a pessoa chega para a gente e fala assim, você fez isso de propósito. E a gente busca o sentimento e percebe que não foi isso, né? Embora o outro não consiga compreender naquele momento alguma coisa, nós entendemos e sentimos que não foi de propósito, né? E aquela ação também que estamos sendo acusados não foi daquele jeito, nós não temos responsabilidade nem culpa dela, né? Podemos, com a nossa forma de ser, até mostrar alguma coisa que não seja real, mas na verdade, no fundo, não estávamos realmente querendo fazer e nem fizemos aquilo do que estamos sendo acusados, né? Então, ele está nos chamando a atenção. Estamos falando aqui da hipocrisia, né? Quando a gente fala, mas eu não queria dizer isso. Mas isso é apenas para livrar-se da censura dos outros. Mas no fundo queria dizer sim, até coisa pior. Tá? Eu não queria fazer tal coisa, eu não sei porque eu fiz. Queria sim. Não só queria, tanto queria que fez. E muitas vezes fez até com maldade e crueldade. Mas está com medo da reprovação alheia. Então, fala que não foi. Não é desse tipo de acusação que o irmão está falando. Está falando daquela em que, sinceramente, honestamente, sem dar explicação para ninguém, nós olhamos para dentro de nós e dizemos: não foi. A minha atitude não foi intencional. Eu queria tal coisa e deu a entender tal coisa. Eu fiz tal coisa e não é isso que as pessoas estão me acusando. Então aí sim, é uma acusação indébita. Então ele fala assim para nós: desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por falsas aparências, dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos. Ou seja, algo aparentou ser uma coisa que não era e as pessoas julgaram, elas nos acusaram, elas fizeram falsos julgamentos, algumas vezes equivocadas mesmo, né? De repente a pessoa realmente ela entendeu aquilo, ela não está sendo falsa, ela não está querendo agir com maldade conosco, embora haja porque ninguém deve julgar ninguém, mas não foi a intenção dela, na verdade ela acredita que aquilo seja daquele jeito. Não estamos falando disso. Estamos falando daquelas coisas que as pessoas levantam de propósito para nos ferir, para nos magoar e para parecer que fizemos uma coisa quando fizemos outras. É por maldade mesmo, né? Então ele está falando julgados por falsas aparências, por maldade mesmo do outro. Então ele vai explicando aqui agora alguns casos para nós. Teremos agido no bem de todos, e em seguida analisados sob prisma diferente, qual se estivéssemos diligenciando gratificar o próprio egoísmo. Então somos mal entendidos, né? De outras vezes, assumimos posição de auxílio ao próximo, empenhando nossas melhores energias, de modo que se faça harmonia e eficiência na máquina de ação a que somos peça viva. E tivemos nossas palavras ou providências sob interpretação infeliz, atraindo-nos à crítica desapiedada, até mesmo daqueles amigos a quem oferecemos o coração. Isso é bastante doloroso para nós que somos orgulhosos ainda, né? Se fizéssemos verdadeiramente o bem desinteressado, talvez não sentiríamos isso. Mas como ainda buscamos recompensa, mesmo, né, que escondida, né, mesmo que ocultada por algum tipo de explicação, como nós precisamos
dessa recompensa. Então, quando não somos tratados como nós gostaríamos pelo que fizemos, nós entramos em crise, sofremos, né? E ele fala aqui que, em alguns casos, né, isso considerando que a gente agiu no bem mesmo, no bem de todos, né, e fomos analisados de maneira diferente. Não, isso aí não é bem para ninguém, não. Isso aí é porque fulano tem interesse, você tem interesse, você quis isso, você quis aquilo, você almejou isso, você almejou aquilo, e na verdade não é. O nosso verdadeiro, honesto sentido era completamente outro. Fomos analisados por um prisma maldoso da, da doença moral da pessoa. O venerando espírito Joana de Ângeles, né, que é a mentora do médium baiano Divaldo Franco, um fundador e que cuida da mansão do caminho até hoje, um grande médium, também um grande humanista, uma grande pessoa, particularmente o conhecemos, uma grande pessoa. A sua mentora, né, Joana de Ângeles, ela nos fala isso, né, que as pessoas enxergam o mundo pela ótica dos seus valores. Então, a pessoa que não é muito honesta com a sua vida vê desonestidade em tudo e em todos. E tudo que olha vê com uma segunda intenção. Ali tem alguma coisa. Essa pessoa não pode estar fazendo pelo bem aquilo que está fazendo. Então, essa pessoa está contaminada, nem sempre pelos outros, mas muitas vezes contaminadas pelos seus falsos valores, pelos seus valores inferiores. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos valores, produzir valores nobres, trabalhar no bem, melhorar a pessoa que somos, sermos o mais profundamente honestos possível naquilo que nós fazemos, para enchermos a nossa alma de bens espirituais. Porque é com esses bens que nós vamos chegar à vida. Nós estaremos vendo o mundo e as pessoas por essa ótica, né? Aquele que vem ver todo mundo, né, com um olhar negativo, um olhar inferior, um olhar de baixeza, é porque esses são os seus sentimentos. Ela convive na sua intimidade com esses valores e sofre-lhes aguante, as chicotadas. Então está sempre tentando achar nos outros aquilo que verdadeiramente experimenta em si mesmo. Então essas pessoas não servem de medida. E muitas vezes somos esses que fazemos isso, que não servimos de medida para analisar nada, porque estamos analisando pela ótica dos valores que temos. É como se olhássemos um belíssimo jardim de flores coloridas por uma janela, por uma vidraça encardida, suja de lama. Quando olhamos lá para fora, tudo está sujo, tudo está enodoado, as cores são feias, manchadas, e alguém dirá: nossa, que flores horríveis, nossa, que flores brancas manchadas, feias. Aí a gente pega um pano, com um balde, né, d'água e começamos a limpar a vidraça. E torcemos lá o pano, voltamos o pano para a vidraça e vamos limpando. Aí a gente fala: nossa, mas onde estava esse jardim que eu nunca vi? Cadê aquelas flores manchadas? Não eram manchadas. Eram os valores equivocados que eu nutria, que faziam com que eu enxergasse elas todas manchadas. E a minha vidraça que estava manchada. Então, Joana de Anjos diz que nós temos que limpar essa vidraça íntima com a boa vontade, com o amor, para que a gente consiga ver a vida com mais valores e não julgar os outros como muitas vezes somos julgados, né, pelas intenções que, na verdade, não existem em nós. Se existirem, então estamos resgatando o débito perante o outro, daquilo que verdadeiramente somos, né? Muitas vezes a crítica vem até de corações queridos, o que nós não devemos nos importar. Devemos continuar amando e prosseguindo. Cada um enxergará o mundo de uma maneira melhor assim que melhorar. Atingindo esse ponto nevrálgico no caminho, não te permitas o mentiroso descanso no esmorecimento. Então, muitas vezes a gente fala assim: também não vou fazer mais nada. Se sempre encontra um defeito naquilo que eu faço, se sempre eu faço uma coisa e as pessoas dizem que eu fiz com outra intenção, então também não vou fazer nada mais. Estou desanimado, cansei, não vou mais fazer, né? Ele fala assim, o Emmanuel diz que esse é um descanso mentiroso, é um esmorecimento.
que na verdade denota muito mais nosso orgulho naquilo que nós realmente estávamos fazendo, do que verdadeira caridade, verdadeiro amor. Você trazes a consciência tranquila? Você trazes, porque pode ser que ela não esteja, né? Entre os limites naturais de obrigações, ante as obrigações alheias, ora pelos que te censuram e injuriam, e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, uma vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Lembremos que quem vai nos julgar sempre é Deus. E Deus nos julga com a misericórdia. Antes da justiça tem a compaixão e a misericórdia. E Deus é que sabe. Não que o Criador fique lá em cima, né, num lugar no alto, como muita gente imagina, chamado céu, com uma caderneta anotando nossos erros, nossos enganos. Não, é as suas leis, né? Quando erramos, contrariamos as leis divinas. E vamos nos encontrar com os efeitos do que a gente criou. Se eu prejudico uma pessoa, eu me vinculo a essa pessoa. Se eu a odeio, eu me ato a ela de tal maneira que enquanto eu não desenvolver o amor por ela, não perdoar, não ser perdoado, não aceitar as pessoas e vencer um pouco do meu egoísmo, do meu orgulho, eu não vou desatar esse nó. Quantos nós temos na existência, que são relações complicadas, difíceis, que se fizeram onde esses nós? Nó cego, né? Aquele nó que a gente não consegue desatar. No momento do ódio, no momento da mágoa, no momento do ressentimento, no momento da raiva do outro. Não é no momento que eu estou dizendo, é no momento em que eu senti, mas é por ter guardado isso, deixado que isso ficasse tomando conta de mim. Então Jesus pediu para a gente orar, né, por aqueles que nos censuram, por aqueles que não gostam de nós, que nos injuriam, e prosseguir centralizando a nossa ação onde? No desempenho do encargo que Jesus nos confiou. Afinal de contas, somos servidores de Jesus, na obra onde servimos o semelhante. Ouve a todos, trabalhando, trabalhando. Não importa o que falem, continuemos trabalhando. Né? Falaram isso, falaram aquilo, a gente trabalha, a gente continua servindo, trabalhando. Responde a tudo, servindo, servindo. Então é aqui que já tem uma história que disseram para o Chico, né? Se ele não ia se defender, né, das coisas que estavam falando, tal. Ele disse: mas eu estou me defendendo. Não, você não está não, Chico. Estou sim, estou trabalhando. Né? O trabalho, o silêncio, o serviço, né? É no bem, né? Ele é a nossa resposta às pessoas, a tudo aquilo que envolve a nossa caminhada nesse mundo. Então, o Chico dizia, nós também aprendemos com ele e aprendemos com as obras, que é ouvir, trabalhar, responder servindo, não com palavras. Né? Eu não me recordo muito bem a forma como foi falada, mas comenta-se, né, que Divaldo estava preparando alguma coisa para responder a uma situação onde ele foi vítima dessas injúrias, né, dessas acusações indébitas. E Joana teria perguntado a ele se que ele estava fazendo. E ele disse o que era. Ele disse assim: se a tua vida não puder te defender, não são as tuas palavras que vão fazer isso. Então, nós aprendemos com isso, né? Se a nossa vida não nos defende, falar vai adiantar alguma coisa? Não. Porque aquele que nos critica, por maldade ou porque está convencido mesmo, ele não vai mudar a opinião porque a gente está falando o contrário do que ele pensa e do que ele fala. Se ele está falando por maldade, ele vai continuar falando porque ele quer nos desacreditar. Ele quer que as pessoas olhem para nós nos desmerecendo, nos colocando baixo, para baixo. Se ele realmente acredita no que ele está falando, também as nossas palavras não vão convencê-lo. Se for por maldade, não vai adiantar, ele vai continuar falando, que o objetivo dele é nos macular, nos rebaixar. E se ele estiver falando por ignorância, né, se ele acredita mesmo naquilo que ele está falando, ele vai continuar falando.
Então, dos dois jeitos, não adianta a gente falar. Ouvir trabalhando, responder servindo. Nos dias nublados, quando as sombras se amontoem ao redor dos teus passos, converte toda tendência à lamentação em mais trabalho e transfigura as muitas palavras de autojustificação que desejarias dizer em mais serviço, conversando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Porquanto, se em verdade não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante, a justiça nos segue e em toda parte Deus nos vê. Então, se nós estamos certos, as leis divinas nos observam e nós as sentimos em nós. Se tiver tudo certo, o caminho vai ser tranquilo, nós vamos prosseguir. Quantas coisas se desconstrói no caminho, né? Quantas pessoas falam tantas coisas e aquilo não tem efeito no tempo. Quantas coisas falaram do Chico, quanto mais falarão de nós. Um homem que era todo amor, um homem que foi chamado de homem-amor, né? Uma alma generosa e um amor inconfundível. E falaram dele, o que não falarão de nós? E por que temos que ficar bravo? No fundo, essas pessoas têm razão, elas estão fazendo uma leitura no tempo de nós. O Chico falava que tinha um monstro que ele tinha que domar, dentro dele está, na biografia dele, ele dizia isso, que tinha um monstro que tinha que ser domado. Nós também temos, porque nós viemos de um passado carregando impressões que as pessoas leem hoje. Então, se porventura não estão com a razão no momento por atitudes do agora, estão fazendo leitura no tempo de nós em outra época. Não temos que ficar bravos, temos que aproveitar aquela crítica, aquela fala, para continuar respondendo, servindo, e ouvindo, trabalhando, cada vez mais, dobrando o serviço. Né? Toda vez que o Chico reclamava, diz a sua biografia, o Emmanuel chamava ele para fazer visitas às pessoas carentes, e ele voltava de lá, mais reconfortado, mais refeito. Né? Então, o que importa é o que falam de nós, nos critiquem. Né? Aqui fala que é acusação indébita, mas é apenas em relação a essa vida. Algumas vezes são indébitas, outras vezes são reais. Temos que aproveitar a oportunidade para receber essas críticas, essas acusações, em silêncio. O silêncio é a nossa melhor resposta. Melhor do que o falatório. O trabalho é a nossa melhor atitude. O serviço no bem é o nosso cadinho de redenção e crescimento. É isso que nós temos que nos saber. Não importa se os outros têm razão ou não têm razão. Quem vai dar conta do que nós fazemos ou não somos nós. Por isso temos que nos buscar, nos envolvermos com o bem, praticarmos esse bem, esse amor, para nos livrarmos das impressões próprias do mal que nós fazemos, não daquilo que os outros acham que a gente fez nessa vida, pelo menos. Vamos aprender assim com Jesus, vamos aprender assim com Emmanuel. Né? Então, quando os dias nublados vierem e aparecerem, mais trabalho, mais serviço pelo próximo. Então, vamos assim, mergulhar agora, nesse clima doce, amoroso, que nos remeteu à figura amorosa e doce de Jesus. Vamos sentir a sua vibração tomando conta da nossa alma, perpassando a nossa natureza e banhando-nos até as diminutas partículas da nossa existência. Vamos senti-lo em nossa intimidade, em nossas emoções. Vamos recebê-lo em nossa casa íntima. Vamos conversar com ele. Falemos agora da nossa necessidade. Senhor, eu estou assim, eu estou passando por essa dificuldade. Me ajude, me orienta, me socorre. Vamos abraçar Jesus para que Ele nos ajude. Vamos percebê-lo em nós. Sintonizar com o seu pensamento, com o seu sentimento divino, que nos alcança,
trazendo-nos aquela paz que nós precisamos diante das lutas, das dificuldades. Não há mal que sempre dure. Vamos lembrar e pedir a Ele que nos ajude, também nos ajude em nossa transformação, para que não adotemos o mal para resolver as nossas dificuldades, a mentira ou qualquer outro sentimento menos digno. Assim, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos que estamos recebendo nesse instante e queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.